Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira, analista-chefe da Harami Research, e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a diferença entre as duas maiores escolas de análise que a gente tem, que é análise técnica e análise fundamentalista. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais e quer entender a diferença, até para escolher qual que encaixa mais no seu perfil, fica com a gente, curte, compartilha esse vídeo e marca o sininho, porque a gente produz vídeos desse tipo o tempo todo aqui no canal da Harami. Bem, se você já investe, você sabe que existe uma diferença grande entre escolas de investimentos. Há quem prefira a escola fundamentalista, onde nós olhamos o balanço, olhamos a demonstração de resultados, olhamos o fluxo de caixa, vamos no site do RI da empresa para entender o que de fato aquela empresa faz e transformamos tudo isso numa análise onde eu vou dizer se o lucro tende a melhorar, se a empresa tende a performar melhor, e com isso, pessoal, se o lucro tende a aumentar, se a empresa tende a performar melhor, a ideia é que a cotação sempre segue o lucro. Então a gente olha a cotação, olha o que está acontecendo, mais para poder identificar qual é a relação de preço e de lucro que essa empresa tem, para saber se ela está barata ou se está cara. Então a verdade é, a análise fundamentalista parte do princípio de que nós temos que olhar para dentro da empresa, do micro, olhar também o macro e ver onde essa empresa está inserida, olhar os setores onde essa empresa atua, o que ela faz, o que ela não faz, se ela vende para o mercado interno, se ela vende para o mercado externo, se ela está dolarizada ou não está dolarizada. Tudo isso é muito importante na análise fundamentalista, porque é isso que vai fazer com que a gente entenda melhor a empresa. Você pode até fazer o tal do Factor Invest, que a gente chama, que é só olhar dados de balanço, esses dados de preço-lucro, EV, EBITDA, que são termos que a gente usa muito, pessoal, para poder trazer essa noção de, putz, será que dentro da empresa está tão bom quanto está lá fora, ou vice-versa? A gente tem aí vários casos de empresas com balanços muito ruins e que não param de subir, e tem empresa que tem um balanço muito bom que não para de cair. E aí o que a gente procura nessa análise fundamentalista é essa assimetria favorável. O que é assimetria favorável? Uma empresa que o lucro não para de subir, que a receita não para de subir, que o mercado está tudo ok, mas que por algum motivo está caindo. Então o mercado não está precificando aquela empresa como nós, analistas, achamos que ela deveria ser precificada. E aí nós dizemos que há um upside, há uma possibilidade de crescimento, isso que é o upside. Para você comprar uma ação, por exemplo, a 20, que deveria estar 30, 40, 50. Então, às vezes, nós enxergamos alguma coisa que o mercado, por qualquer motivo, está olhando para outro lado. O mercado nem sempre é tão eficiente quanto muita gente acha que é. E aí, por isso, existe esse gap. Gap é uma lacuna entre o preço que está sendo negociado agora e o valor. Aquela história do preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, se eu acho uma empresa com alto valor, mas que o preço não está condizente, eu tendo a comprar aquela empresa. Diferente da análise técnica. O que é análise técnica? É quando eu olho o gráfico. Não que a análise fundamentalista não olhe gráfico, afinal de contas eu sou analista fundamentalista e olho muito gráfico, mas os gráficos voltados para o balanço e para as atividades, como eu falei. Quando a gente olha da análise técnica, que eu também sou analista técnico, então eu também gosto de fazer essa análise técnica, o Alexandre também, que com a gente é analista técnico, então ele gosta de fazer análise técnica. A ideia é que a gente olhe para o gráfico e saiba como aquele gráfico pode nos dizer o que vai acontecer com uma empresa. E aí, em termos de preço, eu não estou olhando para balanço, eu posso olhar para a conjuntura macro, posso conjecturar o que vai acontecer por causa de uma informação nova que apareceu. E aí eu tenho o PMI, eu tenho o PIB, eu tenho o CPI lá fora, eu tenho o PPI, eu tenho a indústria chinesa, eu tenho um monte de coisa. Tudo isso, pessoal, eu estou falando de inflação, de produção e de um monte de características que me dizem se o mercado está bom ou não. Eu olho a taxa de desemprego, eu olho os salários, eu olho a inflação, eu olho o PIB como um todo. Então são várias métricas que a gente pode usar para poder inserir na nossa análise. Mas o que eu mais olho é o próprio gráfico. Teoricamente, o que a gente faz é o tal do price action, que é ficar olhando como o preço se comporta, e aí eu coloco um monte de indicadores. E aí eu posso colocar médias móveis, que o Alexandre, por exemplo, gosta bastante, sempre fala nas nossas lives. Eu posso colocar bandas de Bollinger, que é uma banda onde aquela informação, aquele preço tem que andar, se sair muito ou se voltar muito, eu sei que tem ali uma correção para ser feita. Eu posso usar
diversos indicadores que vão falar sobre o volume, vão falar sobre médias, vão falar sobre preço, sobre as máximas. Então existem diversos indicadores que eu posso usar na análise técnica e ela tende a me dizer se o preço vai subir ou descer. Um dos mais indicados e um dos mais utilizados para quem tem um pouco mais de dificuldade no começo é utilizar os próprios parâmetros que existem no mercado e são muito utilizados, como por exemplo o chamado Fibonacci. Fibonacci, para vocês terem uma ideia, tudo no mundo tem o tal do Fibonacci, que é um número 61.8, onde se você for fazer várias métricas, olhar para um monte de coisa, olhar para o caracol, olhar para o tornado, olhar para um monte de coisa, você vê que tem Fibonacci em tudo que é coisa. E é muito interessante o Fibonacci, porque parece bruxaria. Às vezes você olha e fala, putz, bateu no Fibonacci e voltou, ou seja, uma ação subiu, depois ela começou a cair. Quando é que ela vai voltar a subir? Muitas vezes ela bate nesse nível de Fibonacci e volta, ou vice-versa, ela está decaindo e sobe. E aí você fica impressionado, mas muitas vezes o que está acontecendo é a famosa profecia autorrealizada, né? Todo mundo acredita que o Fibonacci vai acontecer, então já operam acreditando naquele negócio. E com isso, você sabendo como o mundo funciona, acaba se antecipando e pode sim ganhar dinheiro com aquilo. E acontece muitas vezes, pessoal. Análise técnica não funciona por bruxaria, não funciona por tecnologia, funciona por estudo. As pessoas olharam o que acontece, o comportamento humano, e aquele comportamento humano é trazido para essa análise gráfica, e o gráfico acaba retornando para a gente um pouco do comportamento humano, e ali a gente tende a dizer os pontos de entrada e de saída. Interessante salientar que nem a análise gráfica, nem a análise fundamentalista, elas se propõem a fazer você comprar na mínima e vender a máxima. Não é assim que funciona. Ninguém tem bola de cristal para saber quando é a mínima e quando é a máxima. Isso é balela, não existe. A análise técnica e a fundamentalista, elas tentam dizer, olha, essa ação está barata. Existe um ponto de entrada interessante e um ponto de saída interessante, se você quiser. Se ela tiver cara, você vende na análise fundamentalista. Se passou de algum ponto, cruzou uma média, fez alguma coisa, você vende na análise técnica. E é isso que é legal. E nem são excludentes, porque a gente mesmo aqui na Harami, eu sou analista fundamentalista e analista técnico. Então eu uso as duas escolas. Eu olho como a ação está dentro dela, olho como o mercado macro está, o setor que aquela empresa está inserido, e olho o preço. Porque se tudo isso acontecer, mas ela tiver cara no meu critério fundamentalista, eu não vou comprar. Mas se eu estou vendo que no meu critério fundamentalista está caro, mas no critério técnico existe uma possibilidade de entrada, porque o mercado está conseguindo enxergar ainda mais valor do que eu não estou conseguindo, eu posso entrar num curto espaço de tempo, não para investir de fato, mas talvez para especular naquela ação, para poder pegar essa arrancada, essa subida que está acontecendo e ganhar um dinheiro, que não tem nada de mais você fazer também as suas especulações no mercado financeiro, especular com opções, especular com diversas outras coisas, desde que você sabe o que está fazendo e desde que você lembre que não é a especulação que enriquece, é um investimento, é você ser constante. Por mais que você ganhe dinheiro na especulação, que você ganhe dinheiro em qualquer outra coisa que não seja comprar bons ativos, esperar esses valorizarem e pagar o dividendo no futuro, você tem que pegar o dinheiro que não provém disso e investir em ativos que vão fazer tudo isso para você, que vão crescer, seja renda fixa, seja renda variável, seja fundo imobiliário, ações, estoques, tudo isso pode e deve trabalhar para o crescimento do seu ativo, do seu patrimônio, e é nisso que a gente acredita aqui na Harami. E se você também acredita nisso, acredita em boas escolhas, tanto técnicas quanto fundamentalista, e gosta desse assunto, segue a gente aqui no canal, não esquece de marcar o sininho e de compartilhar, pessoal. É uma informação muito útil, muito importante, que pode fazer muita gente investir cada vez melhor e ganhar muito dinheiro e alcançar a tão sonhada liberdade financeira, a riqueza e todos os sonhos de consumo que você tem. Segue a gente aí.